Seja muito bem-vinda ao podcast Finanças na Prática. E o episódio de hoje eu tenho certeza que vai ser uma resposta para muitas pessoas, porque se tem um assunto que está diretamente ligado com dinheiro é o assunto chamado ansiedade. Não sei você, mas eu já sofri de muita ansiedade por causa de dinheiro. Ouço isso com muita frequência dos meus clientes que chegam para a consultoria financeira. E o que eu quero entregar nesse episódio aqui é remédios práticos, porque esse podcast aqui é o Finanças na Prática, remédios práticos para você vencer essa ansiedade com dinheiro e com exemplos de coisas que eu já apliquei na minha vida e que eu já vi acontecer na vida dos meus clientes, tá? Primeira coisa é a gente entender um princípio chamado princípio da ordem. Esse é o primeiro remédio, eu vou falar agora sobre esse remédio para ansiedade chamado ordem, tá? O que é a ordem? A ordem é um ambiente de domínio. E o que é a desordem? É um ambiente onde não está sendo dominado, um ambiente que está sendo governado por alguma outra coisa, certo? Então, quando a gente pensa, imagina comigo aí agora uma imagem de um quarto bem bagunçado. Sabe aqueles filmes americanos assim que a gente vê, o quarto do adolescente que tá um caos? Imagina esse tipo de quarto. Você consegue se imaginar num dia super cansado do trabalho, assim, super exausto, com a cabeça quente ou ansioso por conta de dinheiro, e aí você conseguir deitar naquela cama, num quarto todo bagunçado e realmente conseguir descansar? Tenho certeza que é muito mais difícil. Agora, imagina também comigo um quarto super aconchegante, aquele quarto super clean, uma cama confortável, com uma mantinha. Se for um dia de calor com ar-condicionado, se for um dia frio com aquecedor, e que tem aquele cheirinho agradável, que cada coisa está no seu lugar. Como que é para você chegar nesse quarto e conseguir dormir? Não é muito mais fácil? Justamente pelo fato do quê? Da ordem que você está vendo. Aquela ordem externa, ela impacta a tua ordem interna. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é esse princípio da ordem, mas não somente a ordem externa, mas também essa ordem interna e a ordem que depende de você nas suas finanças. Como assim, Gabi? Deixa eu explicar para vocês aqui. Eu vejo muitas pessoas chegando extremamente ansiosas por conta das finanças, né? É conta que tem para pagar e não sabe como, é o cartão que tem para pagar e não sabe como, é dívida que tem para pagar e não sabe como, é uma viagem que vai ter que ser feita, mas não se parou ainda para fazer um planejamento dessa viagem. Enfim, tudo isso vai gerando muita ansiedade, ou pensando no futuro, no imóvel que tem que comprar, que a pessoa está naquela pressão de ter um imóvel próprio. São muitas as variáveis que geram essa ansiedade na vida financeira de muitas pessoas. Mais uma coisa que eu percebo, assim, de uma forma muito clara, é que a gente fica ansioso por aquilo que a gente não encara. A gente fica ansioso por aquilo que a gente não vê, porque aquilo que a gente não encara e a gente não vê, a gente também não está, de uma certa forma, controlando e influenciando, entende? Então, essa semana ainda eu atendi um casal, e aí quando a gente, primeiramente na nossa consultoria, a gente foi conversando sobre o contexto que eles estavam, uma situação de dívida e tudo mais, e quando a gente parou para olhar, de fato, os números, eu perguntei como que eles estavam se sentindo olhando aquilo, e ele me falou assim, olha, é menos assustador do que eu achei que era. Agora está mais claro, porque eu sei qual é o tamanho desse problema, o que eu tenho que fazer para resolver, em quanto tempo isso pode ser solucionado, o que está na minha competência fazer. E isso com certeza vai reduzir a ansiedade dele daqui para frente. Eu já tive clientes, por exemplo, que estavam tomando antidepressivos, estavam em um tratamento psiquiátrico com depressão e ansiedade, e no processo da mentoria, para você ter ideia, o psiquiatra reduziu a medicação dela, a dosagem. Ele falou, não sei o que tu tá fazendo, mas tu não tá precisando de tanto quanto tu precisava antes, porque tu tá surpreendentemente bem, entende? Porque o fator ansiogênico era o problema financeiro que ela não encarava. E aí você já parou pra pensar que aquilo que tu tanto foge de olhar, que é a tua vida financeira, na verdade pode ser justamente o caminho para reduzir essa ansiedade. O que você acha que se você parar para olhar para o dinheiro vai te deixar mais ansiosa, na verdade é o contrário. Parar para olhar para o dinheiro vai te fazer encarar a realidade nua e crua, mas não no sentido de
aquilo ser um fardo, mas de você lidar com a verdade do que está acontecendo, porque enquanto você não está lidando com a realidade, você vai fantasiando coisas na sua cabeça, vai catastrofizando o teu problema financeiro e fazendo dele sempre muito maior do que é. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, não, Gabi, mas o meu problema, olha, vou te dar trabalho, hein? Olha, não sei se o meu caso tu vai dar conta de resolver porque a bucha aqui é grande. E a gente sempre tá olhando dessa forma quando a gente tá olhando de uma forma desproporcional. Só que quando tu começa a enxergar a verdade, tu pensa, caramba, era só isso e eu tava aqui gastando toda a minha energia, sabe? Não tava conseguindo descansar por causa disso. Eu lembro que uma cliente também que eu atendi recentemente, todo final de mês era um momento tenso, caótico, assim, para ela e para o marido, porque era sempre aquele momento que ficava na tensão. Será que vai ou não vai fechar as contas esse mês? Será que vai precisar pegar um empréstimo? Será que vai atrasar alguma conta? Será que vai faltar dinheiro? E uma das coisas que ela mais me agradeceu durante a consultoria foi assim, meu Deus, Gabi, eu tô vivendo tão mais leve, tão mais tranquila. Até nesse final de mês começou a vir um pouquinho de ansiedade. Eu pensei, não, mas eu nem preciso agora mais ficar ansiosa, porque agora tá tudo sob controle. Entende? E aí tem uma coisa, quando a gente começa a colocar as coisas em ordem, dentro desse princípio da ordem na nossa vida financeira, é que, óbvio, nem sempre o primeiro passo em direção à ordem vai ser confortável, o primeiro passo em direção à ordem vai ser gostoso, porque é igual quando tu vai arrumar um guarda-roupa. Como que é quando tu vai arrumar um guarda-roupa? A gente arranca tudo que tá no guarda-roupa, taca tudo pra cima da cama. Nesse momento que a gente vê aquela bagunça toda, a gente se arrepende. O que eu tinha na minha cabeça para fazer isso, mais ou menos assim. Só que depois que tu começa, tu põe tudo em cima da cama, tu vê, tá, tem coisa aqui que eu posso já descartar. Tem coisa aqui que agora eu vou dobrar e vou organizar por cor. Tem coisa que estava no compartimento errado, era para deixar nos cabides e estava aqui na prateleira, ou vice-versa, enfim. E cada coisa vai tomando o seu lugar. O que não faz mais sentido sai. E, inclusive, começa a sobrar espaço para entrar coisas novas. E aí, a sensação de quando a gente termina de organizar o guarda-roupa é como? Nossa, que paz! Por que eu não fiz isso antes? Quanto tempo eu estava adiando isso, estava procrastinando isso, que agora, todo dia me faz tão bem quando abro o guarda-roupa para escolher uma roupa, quando eu vou guardar as roupas depois de lavar, e isso sempre me traz uma satisfação, e aí tu queres até manter aquilo mais organizado, porque aquilo já vai te motivando, então quando o guarda-roupa tá naquela bagunça, tu não te preocupa, ai, tá tudo, sabe, um bolo só. O que vai adiantar eu botar uma blusa dobradinha, bonitinha? Tu vai lá e bota na bagunça também. Agora, quando tá tudo em ordem, a ordem puxa a ordem. A desordem puxa a desordem. Tanto que até a Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. Mas assim como a Bíblia também fala que Deus é um Deus, não em 1 Coríntios 14 fala assim, Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Então, a desordem é o contrário da paz. Como que você quer ter paz financeira se você tem desordem financeira? As duas coisas não cabem na mesma frase. Ou você tem desordem financeira ou você tem paz financeira. Desordem e paz é uma coisa que não dá para somar com a outra e dar uma equação boa, entende? Elas não cabem. Então, você precisa escolher como que você vai conduzir a tua vida daqui para frente. E quando a gente começa a trazer essa ordem, o alívio que começa já te dar só de assim, eu tô caminhando na direção certa, tô fazendo o que tem que ser feito, tô encarando o que tem que ser encarado, aquilo já vai fazendo com que tu entre num lugar assim, eu tô cuidando daquilo que tá na minha competência. Porque um outro fator que gera muita ansiedade, e aí com razão, é porque no fundo você continua ansiosa, ansioso, preocupado, porque você sabe que aquilo que era a tua competência de estar fazendo, tu não está fazendo. Entende? Então, assim, o que eu percebo que muda muito pela minha prática da minha vida, pela vida dos meus clientes que eu vejo isso acontecer. Quando você vive no meio da bagunça, no meio da desordem financeira, não sabe quanto entra, não sabe quanto sai, não sabe quanto que gasta, com o que gasta, para onde que está indo o dinheiro, se tem dívida, se não, sabe? Vive assim, como se fosse de olhos vendados, sabe? Quando você vive dessa forma, você vive num estado de alerta constante e a gente não foi criado para viver nesse estado de alerta. Nem a nossa mente, nem o nosso corpo, e aí fica dando aquela liberação de cortisol. Nossa, isso faz mal assim num nível absurdo em vários sentidos. E o que eu percebo
é que existem 3 níveis como é que fala? Ai, me fugiu a palavra. Aprendi muito isso com o Wendel Carvalho no Protagon, mas já ouvi o Joel J falando, já ouvi a Fabi falando, que é a zona de controle e influência. Então, tem coisas que eu não controlo e nem influencio. Tem coisas que eu não controlo, mas influencio. E tem coisas que eu controlo e influencio. Então, o que acontece? Você precisa olhar para dentro da sua realidade financeira e concentrar as tuas energias físicas e emocionais e mentais naquilo que está 100% no teu controle e na tua influência. E o que está 100% no teu controle e na tua influência? Se o teu chefe vai demitir? Não. Como está a economia do país? Não. Qual é o preço do dólar? Não. Se o cliente vai te pagar ou não? Nada disso está no teu controle e na tua influência. Mas você sentar a bunda na cadeira, você abrir teu aplicativo do banco, abrir uma planilha ou um outro aplicativo de controle financeiro, lançar esses dados, entender o que está acontecendo, parar para fazer essa autoanálise e olhar para dentro de você, porque quando você olha para o seu dinheiro, você está olhando para você, certo? Porque olhar para o dinheiro é olhar para a tua vida. Você vendeu suas horas lá em troca daquele dinheiro, então você está olhando para a sua vida. Isso está 100% no teu controle e na tua influência. E aí, quando você está nesse lugar em que aquilo que está 100% no teu controle e influência você está fazendo, mesmo que o cenário de fora seja desfavorável, mesmo que o cliente lá não te pague, mesmo que as coisas estejam meio abaladas, você fala assim, olha, mas eu estou em paz, porque a minha parte eu estou fazendo. Eu sei que as sementes que eu estou plantando são coerentes. Eu não estou plantando desordem querendo colher paz, eu estou plantando ordem. Eu posso não estar colhendo agora, mas a semente está sendo plantada, o fruto vai vir, entende? Então, quanto dessa ansiedade que tu está sentindo, na verdade, é porque tu está plantando semente de desordem. Desordem emocional, desordem espiritual, desordem das tuas escolhas financeiras, desordem até mesmo do ambiente, entende? Aí não tem como você ter paz, não tem como você desfrutar de uma vida sem ansiedade. E um outro remédio agora que eu quero falar, primeiro remédio para essa ansiedade financeira é a ordem. Então, recapitulando aqui, a ordem no teu ambiente, você pode fazer isso no teu ambiente físico, como eu dei o exemplo do quarto. Quantas vezes eu estive muito ansiosa, até mesmo por causa de dinheiro, e aí saí assim pela casa, cara, eu vou cuidar daquilo que está no meu controle. Se eu já, às vezes assim, eu até já tinha feito tudo que estava no meu controle nas finanças em si e ainda assim a coisa não estava fluindo e eu estava ansiosa. Aí eu pegava alguma outra coisa para organizar e aquilo ia me acalmando, é como se eu estivesse me organizando por dentro, assim, sabe? Eu vi, cara, eu posso não estar tendo resultado aqui como eu gostaria, mesmo já tendo feito a minha parte, mas eu vou continuar levando ordem pela minha vida. Que com certeza toda essa ordem vai gerar um fruto de paz, entende? Então, esse é o primeiro remédio, você trazer ordem. Agora, o segundo remédio para a ansiedade, e ele é muito, muito, muito poderoso, é a oração. A oração é o remédio mais eficaz para a ansiedade, para você vencer a ansiedade. Falo aqui para vocês uma pessoa que está vencendo a ansiedade na oração. Está vencendo a ansiedade na oração. Eu já vivi por alguns anos da minha vida com crises de ansiedade por N motivos, assim. Tive uma fase da minha vida que eu tinha crise de ansiedade quase que diariamente, foi bem complicado. Mas se tem uma coisa, isso já passou, graças a Deus, mas se tem uma coisa que me ajudou e tem me ajudado a viver com mais leveza, a viver de forma mais focando no meu presente, naquilo que está no meu controle, é na oração. Porque, inclusive, é bíblico isso, né? A Bíblia fala para que a gente lance sobre Deus, sobre Jesus, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, quando a gente chega diante dele, fala tudo que está no nosso coração, só o falar já é muito terapêutico e o falar para Deus é extremamente poderoso, tem um poder sobrenatural. E é entender o seguinte: quantas vezes eu cheguei para Deus e fiz essa oração? E eu te convido a hoje fazer essa oração também. Deus, essa ansiedade que eu estou sentindo aqui por causa de dinheiro, eu não consigo produzir nada de bom com isso nas minhas mãos. Isso não tem nenhuma utilidade na minha vida a não ser me deixar estressada, mal, com o coração acelerado. Então eu entrego nas tuas mãos porque só tu é capaz de fazer algo de bom, converter isso de ruim em algo de bom na minha vida. E aí no momento em que a gente faz essa oração e a gente entrega isso para Deus de verdade, o nosso coração pode ser preenchido pela paz, porque não tem como a ansiedade e a paz ocuparem o mesmo lugar. Então, é no momento que a gente entrega é que a gente pode receber essa paz. E uma coisa interessante de pensar
é que a gente fala muito sobre receber essa paz que excede todo entendimento que a Bíblia diz. Só que para receber a paz que excede todo entendimento, a gente precisa abrir mão do direito de entender muitas coisas. Então, quando a gente fala de vida financeira, a gente quer uma explicação para tudo, a gente quer que as contas fechem, e tem momentos que as contas não fecham e ainda assim a gente pode desfrutar de paz financeira, a gente pode vencer a ansiedade mesmo quando aquilo que a gente vê com os nossos olhos naturais não parecem fazer sentido, porque é possível desfrutar essa paz mesmo quando você não compreende, porque o ato de orar é de você comunicar para Deus assim, olha, Deus, eu confio nos teus planos, mesmo que eu não entenda, eu confio que tu és bom, eu confio que tu és soberano, eu confio que tu és poderoso para fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer. E aí quando você ora, você está fazendo aquilo que Jesus disse, lançando sobre ele toda a ansiedade e trocando de fardo. Aquele fardo que a gente está carregando, sempre que... Para pensar numa coisa. Sempre que você está vivendo de forma pesada e sobrecarregada, é porque você está carregando alguma coisa que não é sua. Então, uma criança pequena, um filho, que está se preocupando com uma conta de água, de luz, não está certo. Por quê? Porque não é a parte que cabe a ele. A parte que cabe a ele é só confiar no Pai, entende? Então, se você começar, inclusive, a olhar para esse momento de ansiedade que você está vivendo como uma oportunidade de você desenvolver a tua confiança em Deus, de sair também um pouco do controle. Eu sei que parece contraditório, né? Num lado eu tô falando sobre o assumir a ordem, o controle e tal, mas são essas duas coisas que vão caminhando juntas, que é como as duas asas de um avião, sabe? Não tem uma que é mais importante que a outra, as duas coisas são importantes. Quando a gente fala de vida financeira, para que a gente viva com equilíbrio, não cabe nem só eu viver pelo natural e nem só eu viver pelo espiritual. Eu não posso só naturalizar tudo e achar que tudo está no meu controle, é tudo sobre planilha, é tudo sobre números, e eu também não posso achar que é tudo sobre eu orar, entregar, confiar que Deus vai fazer. Porque Deus não faz a nossa parte. Agora, quando a gente cumpre a nossa parte, e aquilo que não é a nossa parte, que é o sobrenatural, a gente descansa e confia nele, aquilo que não está realmente no nosso controle, porque tem coisas que não estão no nosso controle nem na nossa influência. Então, por exemplo, o futuro da nação, a economia, não está no nosso controle. Se o nosso chefe vai pagar em dia ou não, não está no nosso controle. Se o cliente vai fechar aquele contrato comigo, não está no meu controle nem na minha influência. Mas eu posso entregar aquilo em Deus e descansar e ter meu coração preenchido por essa paz. E, inclusive, isso é muito bíblico. Então, eu convido você a aplicar, tomar essa pílula, esse remédio. Toma o remédio da ordem, toma o remédio da oração e eu duvido que vai ter espaço para ansiedade na tua vida financeira. Duvido. Digo isso por experiência própria. Digo isso com muita convicção. Porque diante de momentos financeiros muito difíceis, que se eu fosse falar para vocês aqui, vocês iam dizer, meu Deus, como que tu conseguiu estar tranquila sem ter 1000 crises de ansiedade e dar um piripaque diante de um contexto financeiro tão conturbado como esse? E eu posso te falar que foram esses dois remédios que me ajudaram muito. Foi manter a minha vida em ordem, a financeira e a vida no geral, um todo, os ambientes e tudo mais, e cultivar o hábito da oração. E esse hábito da oração, você pode estar pensando assim, Gabi, mas isso tem a ver com religião? Não tem a ver com religião, tem a ver com você falar com o seu Criador. Você está falando com o seu Criador. Isso não precisa ser de joelhos, não precisa ser dentro de uma igreja, pode ser exatamente onde você está, terminando esse podcast aqui, você não precisa nem fechar o olho. É bom fechar o olho porque a gente não se distrai com o que está ao redor de nós, mas você pode terminar esse episódio e falar, olha, Deus, eu nem falo contigo direito, mas eu quero aplicar aquilo que a Gabi falou, eu tô com meu coração muito acelerado, eu tô muito preocupado aqui com como eu vou pagar essas contas, como eu vou resolver esse problema financeiro, mas eu entrego, mas eu confio. Que quantas vezes eu orei assim, Deus, eu não tenho um plano para resolver isso aqui porque eu não tô enxergando saída. Ai, mas como é bom descansar sabendo que mesmo quando eu não tenho um plano, tu sempre tens um plano. Que mesmo quando eu não enxergo saída, tu sempre tem uma saída, porque orar é falar com quem já viu o teu futuro. E ele fala que ele tem bons planos para mim e para ti. Então a gente pode descansar nesses bons planos, nesse cuidado dele como nosso pai, entende? E eu te convido a fazer isso. Então, ordem é um ambiente de domínio, e aí quando você começa a trazer ordem para sua vida, você começa a dominar sobre ela,
e a oração é um canal direto com a fonte de toda paz. Jesus, ele é chamado na Bíblia como o príncipe da paz. Então, quando você está falando com ele, quando você está orando, você está falando com o príncipe da paz, não tem lugar para ansiedade. E é isso que eu convido você a aplicar na sua vida financeira de hoje em diante, tá? Nos vemos no próximo episódio. Se fez sentido esse episódio aqui, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, curte aqui, compartilha com o máximo de pessoas, como eu falei, acho que eu falei 2 vezes, não tem problema. Curte ali, inscreve no canal, aqui no YouTube, se você está ouvindo no Spotify, você também pode seguir no Spotify, pode compartilhar com o máximo de pessoas. Eu sempre amo conversar com vocês no direct do Instagram, tenho recebido muitas mensagens sempre, então vai lá, me manda uma mensagem se esse episódio tocou aí teu coração. E pode deixar também sugestões de temas que você gostaria de me ouvir falando aqui, viu? Um beijo e até o próximo episódio.